Primeiro lugar, rock and roll na veia aí pra galera. O agosto de rock. Agosto de rock. O agosto de rock. O agosto de rock. Agosto de rock. O 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 rock, gênero musical marcado por um efeito contestatório, rebelde e contracultural, registra em suas letras, eventos e manifestações um estilo de vida tipicamente urbano, que é expresso nas fissuras da cidade, como também para além dela. É lendo e percebendo as marcas deixadas por esses grupos sociais que buscamos entender as suas diferentes manifestações no espaço urbano de Vitória da Conquista. Bom, eu comecei a prestar atenção no rock de conquista lá mais ou menos no final da década de 90, quando eu estava saindo do ensino médio. Então coincidiu duas coisas. Eu começar a conhecer o pessoal da cena, das bandas lá do bairro Ibirapuera, e eu entrar no curso de História da UESB. Então começou a aparecer vários shows em vários lugares assim, da cidade. E várias bandas, muitas bandas tinham. De repente parecia que tinha dezenas de bandas na cidade, ninguém sabia. E eu lembro de ter a consciência histórica, né? Um estudante de história prestando atenção. De perceber que eu estava vivenciando uma coisa, um movimento que não era qualquer um. Eu tinha essa ideia, eu estou vivenciando uma coisa importante, histórica, eu estou vivenciando algo histórico aqui, que vai ser estudado depois, que vai tomar uma projeção maior. E aí o tempo passou e hoje eu sou pesquisador mesmo da cena, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a cena rock de conquista, no recorte ali de 2000 até 2014, dividi em várias fases, fase cover, fase autoral, a fase tributo, que é essa que a gente está vivendo hoje. E na época acontecia assim, no começo da década de 2000, porque na década de 90 e 80 houve uma movimentação de rock na cidade, mas não dava muito para você enquadrar no conceito de cena, um conceito social de cena musical. Ele engloba um movimento de várias pessoas em torno da música, claro, mas com funções muito bem delimitadas. Então tem o artista, tem o produtor de evento, tem o público, tem o jornalismo cultural daquele movimento, tem os espaços, né, os bares, os locais da cidade ocupados. Nos anos 2000, com a cena já constituída, o rock começa a ganhar os diferentes espaços da cidade. Os bares e as praças passam a ter o característico solo de guitarra como a trilha sonora dos diversos encontros. O crescimento e a adesão cada vez mais expressiva ao rock leva à formação de diversos eventos musicais espalhados pelos diferentes cantos da cidade de Vitória da Conquista. Mas aqui, em especial, vamos destacar o Agosto de Rock. E aí falou, vamos fazer um evento de rock. Eu fazia UESB, fazia história na UESB, e o curso muito engajado na época, né? Eu era do CA, eu era do DCE, e aí já tinha idealizado o Sexta Tem Sarau na UESB, que era toda sexta, alunos, professores, davam uma palhinha ali no final do terceiro turno, do noturno. Então já tinha essa vontade de não só ficar na questão cenográfica de eventos, mas partir para a produção em si. E aí eu convido eles, e quando eu convidei era em julho. E aí quando eu falei que era em agosto, eles, mas como? Por que agosto? Porque vai se chamar Agosto de Rock. A gente não tem tempo. Eu falei, tem tempo. Eu tinha uma bis na época. Eles dois não tinham carros. E a gente colocava uma atrás da bis, e a gente partia para a Conquista para fazer a produção. Então, o agosto surge disso aí, porque nesse momento também já estava existindo várias festas, várias reuniões, principalmente de estudantes, fazendo a cena alternativa acontecer. Os movimentos de rock aqui em Vitória da Conquista, eles sempre aconteceram, não é? Eu posso falar especificamente do movimento que eu acompanhei mais de perto, que é justamente o Agosto de Rock. Isso há um tempo de 20 e poucos anos atrás, que quando foi realizada a nossa última edição. Foram 3 edições do Agosto de Rock. Então, pela natureza do evento, que é um evento onde as pessoas ficam acampadas, onde as pessoas vão e as pessoas ficam, né, nesse espaço convivendo durante todo o dia, a gente escolheu um espaço fora da cidade. Então, a princípio, ele aconteceu num sítio que nós batizamos de Sítio Viver,
que é um sítio que fica, até hoje ele existe, né? Ele fica ali no final do Inocop, do Bem Querer, para ser mais exato, que naquela época era uma área isolada, era uma área mais distante, era uma área inclusive, né, periférica, onde existem outros sítios, e a gente fez ali a primeira e a segunda edição. Porque embora a gente ache que o rock ele só venha, ele venha mais do subúrbio, e nem sempre é assim, até mesmo porque a gente tem o rock de Brasília, que eram dos filhos dos coronéis, dos embaixadores, né? E no caso de Conquista, o rock, a cena alternativa, o reggae, o rock, o hip hop, a gente tem esse movimento que estava crescendo muito, essa cena alternativa toda, mas ninguém não tinha um evento que tivesse uma organização bastante para conceber um palco melhor, né, com um som, iluminação melhor. E a outra coisa que eles acharam na época uma ousadia era eu fazer um rock de camisa. Você fazer um rock de crachá, era o apelido que me davam, né? Vai ter o rock, agosto é um rock de crachá. Mas por que não pode ser de crachá? Por que não pode ser bem feito? Por que não pode ser bem organizado? Progressivamente, o rock começa a ganhar a cena do espaço urbano de Vitória da Conquista. Não somente pela ocupação de bares ou praças, mas também pela sua forte penetração nas diversas paisagens da cidade, que se dá pela expressão e manifestação de seus representantes. Contudo, apesar desse enorme crescimento e dos espaços conquistados, o Agosto do Rock, o evento aqui enfocado, tem a sua realização sempre nas franjas da cidade, fazendo com que a cultura urbana penetre paisagens tipicamente rurais. Seria esse movimento o resultado da fuga do preconceito ou da marginalização do estilo musical? Mas por que vocês fazem isso? Por que tão longe da cidade? Porque a gente quer ter a liberdade de ouvir o som na altura que a gente quiser, da gente poder não incomodar as pessoas, porque cada vez mais a cidade cresce, ela cria leis que tem que criar realmente, né, de especificidade em relação ao volume, em relação a casas de espetáculos, localização, né, desses espaços onde você pode fazer festa, e com isso a gente achou, e foi verdade, que ficou muito mais interessante você ter essa liberdade de ficar distante do centro, mas de uma forma que as pessoas também tivessem acessibilidade, que as pessoas pudessem ir. E essa forma de fazer, especialmente o Agosto, acabou sendo uma das suas maiores características. A gente queria um lugar fora da cidade, mas não podia ser um fora tão longe, né? Essa questão que a gente não tinha Uber na época, então a gente tinha que ter um lugar que de repente uma van ou de repente a própria prefeitura pudesse colocar uma linha a mais. E a gente tinha um sítio Viver, que inclusive era perto da UESP, ali por volta de onde hoje está instalada ali a UFBA, ali para aquelas bandas ali. Então a ideia de se fazer fora do circuito urbano era porque a gente queria que as pessoas ficassem no evento, e assim aconteceu. As pessoas iam na sexta-feira e voltavam no domingo. Então, por esse motivo, principalmente de acampar e ter uma coisa mais, uma experiência inovadora. Aí é um elemento que não tem relação com a marginalidade da cena. A inspiração do Agosto de Rock foi o Woodstock. O Woodstock é aquele festival de 69, lendário, revelou dezenas de figuras da música mundial que foram decisivas. E foi numa fazenda, né? Isolado mesmo. Aqui a ideia foi essa, um dos organizadores, Esmon, ele fazia um evento chamado Rock em Roça, que era nada mais nada menos do que escolher um sítio aí de algum por perto aí, levar uma galera num caminhão, botar um som mecânico para tomar umas e ouvir rock. Aí esse Rock em Roça, né? Não sei se conscientemente ou não, uma alusão ao Rock in Rio, né? Que aconteceu ali na década de 80. E aí a ideia de ser afastado da cidade foi simplesmente para ter esse clima de natureza mesmo. Daí já não foi por questão de marginalização, não. É porque o espaço que eles escolheram era para ser um espaço para acampar, para seguir esse lance de morar no evento durante o fim de semana que ele acontece. E hoje, em 2024, a ideia também é essa. Distanciar mesmo da cidade, isso é uma coisa intencional, não é uma questão porque foi o jeito, porque ninguém nos aceitou, não, porque já aceitavam. Dentro do espaço urbano não teria um espaço tão grande quanto um sítio,
para você ocupar, teria mais ou menos, né? Aqui a Concha sempre tem eventos. Aqui inclusive teve evento de prévia do Agode Rock na época. Mas a ideia do sítio é essa, de você se distanciar de propósito mesmo, para você relaxar ali. Para a geografia em particular, é interessante você ver como a cidade ela vai crescendo e ela vai criando espaços também de convivência, espaços de interação, mas ao mesmo tempo também meio que espaços de exclusão. Talvez exclusão seja uma palavra pesada, né? Forte para isso, mas de verdade é, porque eu não conseguiria fazer o Agosto de Rock dentro da cidade. Eu não consigo fazer o Agosto de Rock como as pessoas quiseram, centro de cultura, no Glauber Rocha ou em algum local, algum clube aqui dentro da cidade. Para além do Agosto de Rock, outros eventos buscaram manifestar a potência do gênero já consolidado no espaço urbano de Vitória da Conquista. No entanto, os tradicionais grupos que constituíram a cena de ebulição do rock na cidade de Vitória da Conquista encaram de forma diferente o atual cenário dos eventos de rock da cidade, como é o caso do Moto Rock. Ele não é um evento de rock que tem moto, ele é um evento de moto e que tem rock. O próprio nome, na sua sequência, diz isso. O Moto Rock saiu do lado oeste da cidade, primeiro porque ele tinha poder aquisitivo para isso, né? São pessoas que dispõem inclusive de suas rendas particulares, embora é um evento que lote, é um evento que tem expositores do Brasil todo, que gera né? Tem um capital, gera um capital muito grande. Mas aí tem a questão da diferença que a cena, da importância que a cena dá para cada evento. O Agode Rock foi feito pela cena, pela molecada, juntando com algumas pessoas mais experientes, como Alan, Esmon e Adão. Mas tinha, por exemplo, Vitor Kamikaze, que era vocalista de banda também e fazia parte. O Agode Rock nasceu dentro da cena, ele é de dentro para fora. O Moto Rock é um evento diferente. Ele, em primeiro lugar, ele não é um festival de música. Para mim, na minha opinião, de quem pesquisa isso há muito tempo e inclusive que participa como músico, né? O Moto Rock, em primeiro lugar, é um encontro de motociclistas. Em segundo lugar, ele é uma feira de negócios. A música é o som ambiente para que as pessoas se mantenham lá por mais tempo consumindo. Então o Moto Rock não está muito preocupado com a cena rock, tanto que o perfil do Moto Rock é só botar banda cover. No Moto Rock, ela tem, a importância dela principal é essa, de fazer com que as pessoas fiquem mais tempo lá, movidas pela nostalgia. O Agode Rock não, ele nasceu dentro da cena. A cena, ela acredita na música como o principal valor. São pessoas em torno da música, ocupando espaços. Então o rock and roll ele pode se apresentar em qualquer lugar. E a produção vai depender de quem está à frente. Mas o rock, na sua origem, uma caixa de tomate que eles puderem subir para tocar, eles vão tocar. Todas as tribos reunidas pra curtir o som. Valeu a pena esperar. É só sentir o tom. Agosto de rock. Agosto de rock. Agosto de rock. Vocês todos estão convidados para dia 30 e 31 na Mansão Lost, que fica na alça do Anel Viário, na altura do Vila América. Você vai poder curtir 2 ou 3 dias, talvez, de muito rock and roll. Agosto de rock.